Fala galerinha, tudo bem? Nossa aula de hoje é sobre dinâmica climática. Nós vamos ver hoje a circulação atmosférica e a circulação oceânica e como que isso influencia no meu clima. Então fique aí para mais uma aula aqui do canal Pegada da Ciência. Antes da gente falar então da circulação atmosférica, vamos falar dos elementos climáticos. Nós vimos nas aulas passadas sobre fatores climáticos que influenciam o meu clima. Só que esses fatores climáticos vão influenciar nos elementos. Então ele vai influenciar na temperatura, na formação de chuva, pressão atmosférica, ventos e a umidade relativa do ar. Lembrando que quando eu falo de pressão atmosférica, ela também está ligada ali à altitude. Quanto mais alto eu tiver, menor a minha pressão atmosférica. Então, eu tenho menor pressão de gases na minha cabeça. Quando a gente fala de circulação atmosférica, a gente está falando sobre movimentos de massa de ar, que sempre vai de um local para o outro. Então, quando a gente vê essa imagem de satélite, a gente verifica que alguns pontos eu tenho a formação de nuvens e outros pontos eu não tenho a formação de nuvens. Esses locais onde tem formação de nuvem, a gente chama de zona de baixa pressão, que são locais onde o tempo ele é mais instável, então pode ter ventos, chuvas e até tempestades. Agora, locais onde eu não tenho a presença de nuvens, nós chamamos de zona de alta pressão. Então, o vento ele vai sair da zona de alta pressão e ir para a zona de baixa pressão. Nada mais é então que a circulação do ar da de alta pressão para baixa pressão. Essa zona de baixa pressão e zona de alta pressão, ela é feita através da convecção, tá? O estudo da convecção. O que diz o estudo da convecção? Ele diz que quando o meu ar está muito quente, ele fica ali na superfície, ele fica leve e sobe. Subindo, né, para a minha atmosfera, ele vai formar aqui embaixo uma zona de baixa pressão. Quando esse ar ele sobe, chega lá na atmosfera, ele começa a resfriar. E aí quando ele resfria, ele fica pesado de novo e ele desce. Quando ele desce, ele forma então a zona de alta pressão, para buscar então o seu equilíbrio. Então, eu tenho a zona de baixa pressão e a zona de alta pressão. E aí eu vou ter então a circulação dessa massa de ar. A massa de ar, ela sempre vai da zona de alta pressão para a zona de baixa pressão para buscar o equilíbrio das massas de ar presente no nosso globo, tá certo? Então, isso é feito através da convecção. Funciona como uma geladeira. O ar quente sobe porque ele é menos denso, resfria, desce novamente. E essa circulação de ar, ela é constante, então sempre da zona de alta pressão para a zona de baixa pressão. Por isso que nós sentimos, por exemplo, a brisa marítima. Por quê? Quando está durante o dia, o solo ele aquece mais rápido, então vai subindo esse ar. O ar quente então sobe por convecção e o ar frio que está lá na parte marítima vai vir em direção ao continente. E à noite aí é ao contrário. Como a água demora mais tempo para aquecer, durante a noite o ar quente sobe ali no oceano e a parte terrestre lança sua brisa em direção ao oceano. Então ocorre uma diferença e essa diferença acontece devido à convecção. E aí então as massas de ar é sempre da zona de alta pressão para a zona de baixa pressão. Não se esqueçam disso. Agora, para formar as nuvens, nós temos então diversos fatores que vão fazer com que eu tenha a formação de nuvens. Um desses fatores é dependendo da sua topografia. Então, dependendo do local, eu tenho ou não formação de nuvens. Além disso, ela vai depender da diferença da densidade que eu tenho no local, a pressão atmosférica e a temperatura da região. Mas o que são as nuvens? As nuvens nada mais são pequenas gotículas de água que flutuam. Ela não é vapor d'água. Elas são gotículas de água que estão se condensando ali e às vezes ela pode até precipitar dependendo da região. Então é assim que nós temos a formação das nossas nuvens. Então olha lá, a formação da nuvem ela pode ter então diversas
diversas características. Ela pode ser então por convecção, o ar quente sobe, resfria, desce, ou ela pode ser por topografia, principalmente quando eu tenho ali, né, uma montanha ou uma serra, então o levantamento do ar ele vai resfriando e vai formando as nuvens, ou pode também quando eu tenho ali as zonas de baixa pressão, então o vento ele vem das zonas de alta para baixa, formando então naquele local uma zona instável. Ou eu posso também ter quando eu tenho a junção de massas de ar quente e ar frio, quando eles se chocam, também pode ter então a formação de frentes frias e nuvens. Agora a gente vai entender então como que é essa circulação atmosférica geral. Então, como que ela vai ser feita no globo? Nós vimos até agora que a circulação atmosférica é a massa de ar que sai da zona de alta pressão para a zona de baixa pressão. Quando a gente vê o globo, a gente vê aí que as zonas de alta pressão são as regiões dos trópicos e a zona de baixa pressão, a região aqui da linha do Equador. Esses ventos que estão nessa área são chamados de ventos alísios e eles estão muito ligados ali com as correntes oceânicas. Então, a movimentação tanto de ar quanto de água que ocorre nesses locais. Verifiquem também que os ventos eles não estão em linha reta, eles estão então mais indo para a região oeste. Isso ocorre por causa do efeito Coriolis. O efeito Coriolis é um efeito relacionado à rotação da Terra. Então, se a Terra fosse parada, os ventos sairiam dos trópicos e iriam em direção à linha reta na linha do Equador. Mas devido à rotação, esse movimento ele tende a ir mais para a região oeste. Outra coisa interessante que a gente pode falar sobre o efeito Coriolis é a movimentação de massas de ar e de água. No hemisfério norte, ele vai ir ao sentido horário, então ele vai para a direita. Já no hemisfério sul, ele vai para a esquerda, então no sentido anti-horário. Então, quem realiza esses dois fenômenos, né, o sentido da onde o meu ciclone, por exemplo, vai girar, vai ser o efeito Coriolis. Agora a gente vai falar então sobre a circulação oceânica. Como que é essa circulação no meu globo? Quando a gente fala de circulação oceânica, a gente está falando de correntes de água. Então vai ser correntes de água fria e correntes de água quente. Então como que elas ocorrem? A corrente ela pode ocorrer por diversos fatores, principalmente pela diferença de salinidade que eu tenho no oceano e a diferença de temperatura. Eu estou falando aqui daquelas correntes mais profundas, aonde as correntes de ar não vão influenciar tanto. E aí a gente diz que quanto mais salgada e mais fria for a minha água, maior densidade vai ter naquele local, tá? Então a presença de ventos, ela também pode fazer com que essa circulação oceânica aconteça. E o interessante da circulação oceânica é que ela influencia diretamente no clima. De que forma? As correntes frias, né, as correntes que nós temos no nosso planeta, que são correntes de água fria, elas trazem o deserto para o meu globo. Já quente, elas vão dar características de locais onde nós vamos ter mata no globo. Então, através das correntes, né, marítimas, eu consigo também influenciar no clima e no tipo de vegetação que eu vou ter no meu local. Então, a gente vai ficando por aqui em mais uma aula aqui do canal Pegada da Ciência. Para você que curtiu esse vídeo, não se esqueça de dar o joinha, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Até a próxima!